Teresa sempre sonhou em ser mãe, mas nada poderia tê-la preparado para uma gravidez de 7 filhos ao mesmo tempo. Este foi apenas o começo dos desafios extraordinários que moldariam a trajetória desta mulher ao longo de 23 anos. Os destinos desta família foram marcados por acontecimentos cruciais, e agora poucos poderiam prever como seriam hoje essas crianças que outrora compartilharam o ventre de Teresa. Naquela noite, Teresa e Daniel estavam sentados à mesa da sala de jantar rodeados de documentos espalhados. Extratos bancários, acordos de empréstimo e contratos de refinanciamento de casas testemunharam seus esforços. Depois de revisar meticulosamente os cálculos, Daniel quebrou o silêncio com um suspiro de Teresa. Acho que finalmente economizamos dinheiro suficiente para o tratamento. Seus olhares se encontraram, seguido de um abraço que expressou todo o acumulado ao longo dos anos. Teresa e Daniel tentavam há muito tempo ter um filho, sem sucesso, e foi então que um médico lhe sugeriu um tratamento. Naquela época, os tratamentos de fertilidade eram uma realidade acessível apenas a poucos privilegiados. Proprietários de um modesto mercado de bairro, eles economizaram cada centavo, fizeram empréstimos e refinanciaram a casa, tudo em nome do sonho de ser em paz. As chances de sucesso do tratamento não eram certas, mas apesar de tudo o casal estava cheio de otimismo. Depois de longas semanas de espera, a felicidade finalmente se refletiu nos olhos de Teresa e Daniel ao verem o resultado positivo. A partir do primeiro exame que confirmou a gravidez, ambos começaram a planejar o futuro com esse serzinho, fruto do amor, crescendo no ventre de Teresa. Algumas semanas se passaram e chegou a hora do exame onde os pais ansiosos finalmente conseguiriam ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Durante o exame, o médico ficou agitado, chegando a pedir a presença de um colega para acompanhá-lo. Os batimentos cardíacos começaram a ressoar na sala através do aparelho de exame. Teresa e Daniel, aqui está o som dos batimentos cardíacos do seu filho, disse o médico. E aqui está o som do segundo bebê, e aqui está o som do terceiro, revelou, dando a entender claramente que havia mais do que um habitante no ventre de Teresa. 3 bebês foi mais do que esse casal jamais sonhou. O tratamento foi um sucesso além de suas expectativas. Com esta notícia, Teresa sabia que a sua gravidez seria delicada e que provavelmente teria que tomar cuidados adicionais à medida que a barriga crescesse. Porém, ela considerou isso um sacrifício mínimo diante da bênção de esperar 3 bebês. Com o passar do tempo, a barriga de Teresa foi crescendo, revelando o crescimento dos bebês, mas ainda havia uma surpresa reservada para este casal. Algumas semanas depois chegou o ultrassom de um novo exame. Desta vez, eles esperavam poder ver seus bebês, contar seus dedinhos e talvez até descobrir se eram meninas ou meninos. Mas o que este exame revelou foi algo verdadeiramente surpreendente. Mais uma vez, o médico pareceu chocado com o que estava vendo. Doutor, os 3 bebês estão bem? Perguntou Daniel, sentindo a apreensão do médico. Sim, os bebês estão bem. Na verdade, todos os 7 bebês estão bem, disse o médico. 7, exclamou Daniel antes de sentir suas pernas cederem. Uma gravidez de 7 bebês era algo totalmente inédito e nem os médicos sabiam exatamente o que esperar. Os meses seguintes foram de intenso cuidado e descanso absoluto para Teresa. 4 meninos e 3 meninas dividiam o espaço em seu ventre. Com o passar do tempo, Teresa teve que ser internada para acompanhamento constante da equipe médica. Daniel, todos os dias após fechar seu mercadinho, corria para passar a noite ao lado de Teresa. Ele dormia em uma cadeira ao lado da cama. Meu amor, você não precisa vir todos os dias. É muito cansativo dormir naquela cadeira, dizia Teresa ao marido. Teresa, você está fazendo a coisa mais difícil, que é carregar nossos tesouros. O mínimo que posso fazer é estar ao seu lado. Eu te amo e amo nossos filhos, dizia ele, acariciando a mão dela. Mas o que esta família feliz não sabia é que o destino estava prestes a atacá-los violentamente. Já era mais um final de tarde e Teresa no hospital aguardava a chegada de Daniel. À medida que as horas passavam e ele não aparecia, ela começou a se preocupar. De repente, a porta do quarto do hospital se abriu. Mas não foi o marido quem entrou, foi a mãe de Teresa. Meu amor, devo pedir que você pense nos seus bebês e tente se acalmar. Houve uma tentativa de assalto no mercado e os criminosos acabaram matando Daniel, disse a mãe, abraçando a filha grávida. Como pode algo tão terrível ter acontecido com esta família? Seu mundo estava desmoronando. Teresa nem pôde comparecer ao funeral do marido. Naquela cama de hospital,
Teresa pensava em como iria continuar sem Daniel. Ter uma família com filhos era algo que ela sempre sonhou vivenciar ao lado dele. Sem Daniel, a pequena mercearia da família teve de ser fechada. Além da ausência do marido, Teresa começou a enfrentar dificuldades financeiras. Foi então que a história de uma mulher grávida de 7 filhos e que recentemente enviuvou chegou aos ouvidos da imprensa. Rapidamente, os canais de televisão começaram a noticiar a sua situação. Todos queriam acompanhar o andamento da gravidez. As doações começaram a chegar de todo o país. As pessoas deram roupas de bebê, fraldas, fórmula, tudo o que Teresa precisaria para os primeiros meses dos bebês. Isto trouxe conforto à sua alma cansada e sofredora. Meses se passaram e chegou a hora da entrega. Uma equipe de muitos especialistas foi mobilizada para a situação. Os 7 bebês precisariam de cuidados imediatos ao nascer. Os bebês nasceram pequenos e precisaram de meses de tratamento intensivo no hospital. Houve momentos em que parecia que nem todos conseguiriam superar as dificuldades, mas milagrosamente, os 7 filhos de Teresa conseguiram sobreviver aos primeiros meses de vida. Os primeiros anos dos filhos de Teresa foram amplamente divulgados pela imprensa. Porém, à medida que as crianças cresciam, o interesse público diminuía e, consequentemente, as doações paravam. Teresa contou apenas com a ajuda da mãe e de alguns amigos que se revezavam no cuidado dos bebês. Quando as crianças completaram 2 anos, os recursos já estavam esgotados. Teresa decidiu procurar emprego. Um emprego numa linha de produção numa fábrica de eletrónica foi o que Teresa encontrou. O trabalho não foi fácil, mas pensar nos filhos era a motivação diária que a mantinha forte. Oh, quanto ela amava seus filhos! Ela sabia que qualquer esforço era pequeno para garantir o bem-estar das crianças. Teresa frequentemente se lembrava de algo que seu falecido marido costumava dizer: "Valã não pesa muito nas ovelhas." Para ela, não era um fardo, mas um privilégio cuidar dos filhos. Teresa tinha consciência de que sim, o pai teria que aliar firmeza e ternura na criação dos filhos. À medida que os filhos cresciam, eram frequentes as discussões entre eles, fosse por causa de um brinquedo ou por desentendimentos sobre o que iriam assistir na televisão. Você dividiu o espaço dentro do meu ventre por meses e agora não consegue combinar um brinquedo. Você precisa aprender a discutir e resolver suas diferenças. Um dia não estarei mais aqui e vocês precisarão um do outro. Teresa diria a eles. À medida que as crianças cresciam, suas personalidades tornaram-se mais distintas. Alguns eram naturalmente mais independentes, enquanto outros buscavam mais a presença e o carinho da mãe. Porém, o que mais preocupava Teresa era o distanciamento gradual entre os irmãos. O que antes era um grupo unido que partilhava o mesmo espaço no útero e nos primeiros anos de vida, estava agora a transformar-se em discussões frequentes e falta de comunicação. Aos poucos, os interesses individuais das crianças tornaram-se mais proeminentes. Alguns se dedicaram com afinco aos estudos, buscando uma forma de ajudar a família no futuro. Outros encontraram refúgio em atividades extracurriculares, como esportes ou artes, buscando fugir das dificuldades cotidianas. As discussões entre os irmãos intensificaram-se, quer por questões materiais, como roupas ou espaço limitado em casa, quer por divergências sobre o futuro e responsabilidades partilhadas. Teresa tentou intervir, lembrando-lhes o valor da unidade familiar e a importância de apoiarem-se mutuamente. Mas as tensões persistiram. Com o tempo, cada uma das crianças desenvolveu seus próprios círculos de amigos e interesses individuais, o que as distanciou ainda mais umas das outras. Já se passaram 23 anos desde o nascimento dos 7 filhos de Teresa. O grupo único de irmãos, agora adultos, percorreu caminhos diferentes na vida, cada um seguindo a sua jornada, enfrentando desafios e perseguindo seus próprios sonhos. Teresa, por outro lado, nunca conseguia reunir todos à mesa ao mesmo tempo. Ela se lembrou com saudade dos momentos em que ela e Daniel estavam sentados à mesa, planejando uma casa cheia de crianças, repleta de conversas animadas e risadas. O que antes era um sonho compartilhado agora parecia um retrato distante. Os anos de luta e sacrifício para criar e educar os filhos deixaram marcas profundas. Teresa continuou a ser o pilar da família, esforçando-se por manter os filhos unidos apesar das adversidades. Ela sabia que para superá-los e prosperar como família, teriam que redescobrir a força da unidade e do apoio mútuo. Mas ninguém poderia prever que aprenderiam esta lição de uma forma tão dolorosa.
Era uma tarde ensolarada quando as crianças, cada uma imersa em suas rotinas diárias, sentiam seus celulares vibrarem incessantemente. Era a avó deles, com a voz trêmula e ansiosa, dizendo que algo terrível havia acontecido. Teresa tinha acabado de sofrer um derrame e estava sendo levada às pressas para o hospital. No hospital, a atmosfera estava carregada de tensão. Os médicos trabalharam freneticamente para estabilizar Teresa enquanto as crianças esperavam ansiosamente do lado de fora da sala de emergência. Naquele hospital, foi a primeira vez em muito tempo que todos os 7 irmãos se reuniram. O médico finalmente deu a notícia de Teresa estava estável e havia sido transferida para um quarto. Apenas 2 de cada vez podem entrar para vê-la, disse ele, tentando ser compassivo nesta situação delicada. Os irmãos se entreolharam. Eles sabiam que isso não seria suficiente. A mãe precisava de todos eles ao seu redor, sentindo o apoio e o amor incondicional que só eles poderiam oferecer. Lucas, o mais velho, assumiu o comando. Sua voz firme e determinada ressoou pelo corredor do hospital. Doutor, entendemos as regras, mas somos 7 filhos. Simplesmente não podemos ser divididos. Nossa mãe precisa de todos nós agora. O médico hesitou por um momento, compreendendo a angústia dos irmãos. Finalmente, ele assentiu, entendendo a necessidade de estarem juntos neste momento crucial. Vou conversar com a equipe. Vamos abrir uma exceção neste caso, disse o médico enquanto os irmãos soltavam a respiração, aliviados por serem ouvidos. Em silêncio, entraram no quarto onde Teresa jazia frágil e ainda se recuperando do trauma que havia sofrido. Seus corações doeram ao vê-la assim, mas também se encheram de gratidão por vê-la viva. A mãe deles abriu os olhos, ainda fraca, e ao ver seus 7 filhos ao redor da cama, ela não pôde deixar de abrir um sorriso fraco. Seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão e alívio ao sentir o calor da presença deles. Foi preciso um golpe para todos vocês se reunirem. Finalmente funcionou, hein? E ela brincou, quebrando a seriedade do momento com um pouco de humor, tentando aliviar a tensão palpável no ar. Os irmãos riram baixinho, seus corações aquecendo com a reconfortante familiaridade das provocações brincalhonas de sua mãe. Mãe, você nos assustou profundamente. Precisamos que você seja saudável. Você é nosso pilar, nosso porto seguro, disse Lucas, segurando a mão dela com ternura. Meus filhos, começou Teresa, com a voz cheia de emoção. Seu pai e eu sonhamos com vocês todos juntos, planejando um futuro. Mas às vezes a vida nos surpreende e seu pai nos foi tirado, continuou ela, sua voz cheia de emoção. Ela olhou para cada um dos seus 7 filhos com um amor que transbordava de cada palavra. A vida não tem sido fácil e sei que passar por tantas dificuldades deixou marcas em cada um de vocês, mas preciso de tranquilidade sabendo que vocês entendem o quanto é importante para vocês permanecerem unidos. De uma árvore, cada um indo em uma direção diferente, mas vocês precisam estar conectados uns aos outros, caso contrário vocês secarão e morrerão. As palavras de Teresa ressoaram no silêncio da sala, penetrando profundamente no coração dos seus filhos. Eles entenderam o significado por trás das metáforas simples e poderosas de sua mãe. Um dia não estarei mais aqui, e vocês precisarão de um motivo para ficarem juntos. Que esse motivo seja o amor, continuou Teresa, sua voz agora mais suave e reflexiva. Você compartilhou meu ventre, e espero que você também compartilhe suas jornadas de vida. Irmãos são os amigos que Deus nos dá, disse ela com um suave suspiro de contentamento. Os irmãos se entreolharam, compartilhando uma compreensão silenciosa do futuro que os aguardava. Era como se as palavras da mãe tivessem criado um vínculo invisível entre eles, um compromisso mútuo de permanecerem unidos não apenas naquele momento, mas para sempre. Os vínculos familiares são um presente precioso que nos ajuda a compreender a nossa própria história e nos proporciona um sentimento de pertencimento. Valorize esses laços, cultive o amor e a união, pois são eles que nos mantêm conectados às nossas origens mesmo com o passar do tempo e as circunstâncias mudarem. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal.